Amazônia em Debate está recebendo hoje o pesquisador, doutor do INPA, Sérgio Bringel, ele que é especialista em hidrogeoquímica, a química da água, né? Para a gente trocar em miúdos. E Eduardo Taveira, que é o diretor técnico da Fundação Amazônia Sustentável, também um grande especialista em Amazônia. Nesse segundo bloco, a gente vai falar numa coisa que os senhores tocaram no início, que é a questão do clima, né? De como o clima ou o desequilíbrio dele impacta na questão dos recursos hídricos. E aí a gente não está falando só de poluição, mas também de poluição. Eduardo, você que tem participado das últimas COP, como é que a Amazônia tem participado dessa questão da água no planeta? Bom, primeiro porque cada vez mais se tem a certeza da importância do papel da floresta amazônica para que se tenha a distribuição da chuva, principalmente no Brasil, sul, sudeste. Esse é o destaque, esse é o ponto. Exatamente, o papel óbvio da Cordilheira dos Andes, sim, mas agora uma nova pesquisa conduzida pelo professor Carlos Nobre, identificando que os aerossóis, aquelas partículas emitidas pelas florestas, ajudam muito, né, e fazem toda a diferença na quantidade, no volume dessas chuvas, né, que tem sido chamado de rios voadores, né? Então, a dinâmica desses rios está muito ligada à quantidade de árvores que eu tenho. Então, um desequilíbrio nessas áreas de floresta podem comprometer esse sistema e esse funcionamento de chuvas. Então, a Amazônia, cada vez mais, ela tem um papel global, né, da importância nessa regulação do clima, não só no Brasil, como no mundo também. Mas a gente nota, principalmente agora, a gente viu recentemente o governo dos Estados Unidos desfazendo os acordos que foram assinados dentro da própria COP em Paris e reafirmados agora em Marrakech, sobre algumas ações que freariam o aquecimento global. Que aí eu aproveito o espaço para dizer que é uma realidade. A gente tem muito mais pesquisas, quase 98% de pesquisas apontando para as mudanças climáticas e o papel humano nessas mudanças do que pesquisas que indicam o contrário. Uhum. Então, há quase um consenso científico de nós passamos problemas por causa da maneira como a gente ainda continua vendo florestas e os recursos naturais ainda como algo impeditivo a um desenvolvimento que a gente quer que seja sustentável. Não é? Professor, o senhor tem acompanhado algumas pesquisas no Alto Rio Negro, em região de fronteira? Pode falar um pouco sobre a formação dos rios, a questão do impacto do clima? O senhor está de que lado? Dos que acreditam ou não no impacto do homem no clima? Eu não milito muito na área do clima, mas eu preciso dos dados para poder justificar as minhas pesquisas. Olha, existem duas correntes, uma favorável ao clima, né? Aumento da temperatura, etc., e outra corrente que não acredita, que diz que é um ciclo, né? Natural e que nós estamos passando por esse ciclo. Mas eu não vou entrar aqui nessa cedema, que é uma briga muito gostosa que a gente tem. Mas veja o seguinte, o nosso problema é administrativo, é de gestão. Nós temos que ter uma gestão para os nossos recursos hídricos. Nós temos que ter uma legislação específica para a região amazônica. A legislação brasileira, ela em muitas ordenamentos, ela não é favorável às características físico-químicas e químicas das águas amazônicas. E quando você lança um efluente, né, com umas características maiores do que o corpo receptor, você tá fazendo uma contaminação e está fazendo legalmente porque a lei permite. O senhor acha que aqui a gente tinha que ter uma legislação mais dura, mais rigorosa, mais pela importância que tem? Não, eu não acho. É preciso ter. Quer dizer, a água, ela presta um serviço muito grande que nós não estamos dando valor. Sem água eu não tenho vida, eu não tenho agricultura, eu não tenho nada sem água. Veja o seguinte, na agricultura eu tenho que ter água. Na indústria, em qualquer atividade, a água ou entra como matéria-prima ou entra como parte de
de um processo. Mas ela vai estar presente, essa água. Okay. E faltar água, é impossível faltar água no planeta Terra. Porque nós estamos num ciclo, e esse ciclo é um ciclo fechado, e não tem como faltar água. O nosso problema não é de escassez. A Amazônia não é de escassez, é de abundância, que nós não estamos sabendo administrar aquilo que nós temos. Isso é uma provocação interessante, Eduardo. Parece que tem muito, e daí se vai jogando o que quer e gerindo de qualquer forma. Exato. Mas na hora que bate um desequilíbrio climático, que o rio desce, a gente começa a ver que é muito frágil esse grande ecossistema, né? Obviamente, o professor especialista, esse ciclo fechado, de fato a gente não vai, a água ela sempre vai retornar. A questão, como a gente falou no início, é o acesso à qualidade dessa água. A gente vê que, por exemplo, a maioria dos nossos recursos hídricos na cidade de Manaus estão completamente comprometidos, né? Então, a gente nota isso. E em relação a essa questão das mudanças climáticas, se é um problema ou não causado pela humanidade, acho que o debate ele deve ir além disso, porque não é necessário saber de quem é o problema para a gente ver que tem alguma coisa errada. Sim. Quando a gente pega um trânsito desse para se locomover e a gente não consegue, está emitindo CO2, será que a gente não pode pensar em alternativas que gerem mais bem-estar para a população? A mesma coisa é a água. Então, não é quem causou, é saber que não está bom. Né? E por não estar bom, a gente precisa, como sociedade, como políticas públicas, implementar novos processos para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Mas eu vou pegar esse gancho, porque a gente vai ter que fazer um intervalo e quero falar sobre a força da opinião pública para mudar tudo isso aí. Porque lei até que tem, né? Razoável ou não tem lei, mas falta a cobrança para isso e a opinião pública que manda em todo mundo. Mas o senhor vai responder já, que a gente vai ter que ir para o intervalo, voltamos já.